No coração do antigo reino de Israel, onde a fé e a profecia entrelaçavam-se com a vida cotidiana, surge a história de Geazi, um homem cuja ambição e ganância moldariam seu destino de forma trágica e inesperada. Servindo como assistente do profeta Eliseu, Geazi era conhecido por sua dedicação aparentemente inabalável e por sua habilidade em cumprir as tarefas designadas. No entanto, por trás dessa fachada de lealdade, uma sombra de ambição escondida começava a se revelar. A narrativa se inicia na vibrante cidade de Samaria, capital do reino, onde a população enfrentava uma dura epidemia de lepra. Em meio ao desespero coletivo, uma esperança surge quando Naamã, um comandante do exército sírio, busca a ajuda de Eliseu para ser curado. A bondade e o poder de Eliseu não apenas curam Naamã, mas também inspiram uma série de eventos que testarão a integridade e os valores de Geazi. Enquanto Eliseu oferece conselhos sábios e milagres divinos, Geazi observa de perto, observando as recompensas e o reconhecimento que parecem estar reservados para aqueles que se destacam. A tensão entre dever e desejo começa a crescer dentro dele, alimentada por uma vontade de ascender além de seu papel subordinado. Essa luta interna é capturada em cenas intensas que mostram Geazi enfrentando dilemas morais, onde cada decisão tomada o afasta mais da justiça e o aproxima de sua queda inevitável. A beleza deslumbrante das paisagens israelitas serve de contraste para a turbulência emocional que Geazi experimenta. Os campos verdes, os mercados movimentados e as ruas de pedra antiga refletem a vida vibrante e a espiritualidade do povo, enquanto as tensões internas de Geazi ilustram a fragilidade humana diante das tentações materiais. A cinematografia captura esses elementos com riqueza de detalhes, convidando o público a mergulhar profundamente na psique de um homem dividido entre a lealdade e a ganância. À medida que a história se desenrola, testemunhamos como pequenos atos de desonestidade e ambição culminam em consequências devastadoras. Geazi, em sua busca incessante por reconhecimento e riqueza, desconsidera os ensinamentos e a moralidade que Eliseu representa, selando assim seu destino. Este início impactante não apenas estabelece o cenário e os personagens principais, mas também prepara o terreno para um mergulho profundo nas complexidades da natureza humana e nas lições eternas que a história de Geazi tem a oferecer. À medida que a história de Geazi se desdobra, somos apresentados de maneira mais aprofundada a complexa relação entre ele e o profeta Eliseu. Geazi, um homem de fé aparente e comprometido com seu mestre, desempenha um papel crucial nos bastidores dos milagres e das orientações espirituais que Eliseu oferece ao povo de Israel. Sua dedicação é inquestionável, sempre pronto para executar as ordens de Eliseu com precisão e zelo. No entanto, é nesse ambiente de serviço constante que as primeiras sementes da ambição começam a germinar. A cidade de Samaria, vibrante e pulsante, serve como o pano de fundo perfeito para essa narrativa. As ruas de pedra antiga estão sempre cheias de comerciantes, peregrinos e moradores locais, cada um lidando com os desafios diários impostos pela epidemia de lepra que assolava a região. As tendas dos curandeiros estão lotadas de desesperados buscando alívio, enquanto as praças, antes animadas, agora ressoam com sussurros de medo e incerteza. É nesse cenário de crise que a figura de Eliseu emerge como um farol de esperança. Eliseu, com sua sabedoria e poderes divinos, torna-se rapidamente uma figura central na luta contra a doença. Suas pregações e milagres atraem multidões, e sua reputação como profeta verdadeiro se solidifica. Geazi, ao lado de Eliseu, se vê constantemente envolvido nas atividades que cercam a liderança espiritual. Ele testemunha como o profeta administra recursos, organiza ajudas e conforta os aflitos. Cada gesto de Eliseu,
cada palavra de encorajamento reforça ainda mais a importância de seu papel ao lado do líder religioso. Contudo, é durante esses momentos de liderança que Geazi começa a sentir o peso da responsabilidade e, simultaneamente, a tentação do reconhecimento pessoal. Ele observa como a atenção e o respeito que Eliseu recebe despertam um desejo latente de alcançar reconhecimento por suas próprias contribuições. As recompensas, sejam elas espirituais ou materiais, começam a parecer mais atraentes à medida que ele se depara com as necessidades da comunidade e os gestos generosos de Eliseu. Uma cena emblemática ocorre durante a distribuição de alimentos para os leprosos. Eliseu, demonstrando compaixão e justiça, assegura que cada indivíduo receba a quantia necessária para sobreviver. Geazi, encarregado de supervisionar essa distribuição, enfrenta a dificuldade de balancear a justiça com as limitações dos recursos disponíveis. É nesse momento que a tensão interna de Geazi se torna palpável. Ele começa a questionar se, ao aumentar sua eficiência ou encontrar maneiras alternativas de obtenção de recursos, poderia não apenas atender melhor ao povo, mas também ganhar o reconhecimento que almeja. Paralelamente, a figura de Naamã, o comandante sírio, adiciona uma nova camada à complexa teia de relações em Samaria. Sua chegada com sua afeição pela cura traz não apenas esperança, mas também desafios diplomáticos e logísticos. Eliseu, com sua abordagem pacífica e baseada na fé, lida habilmente com as tensões que a presença de um estrangeiro poderoso pode gerar. Geazi, observando essas interações, começa a entender a influência que poder e posição podem exercer sobre as pessoas ao seu redor. Enquanto Eliseu oferece conselhos sábios e conduz milagres divinos, Geazi se vê cada vez mais cativado pela ideia de expandir seu próprio papel na comunidade. Pequenos atos de iniciativa começam a surgir. Ele propõe melhorias na distribuição de recursos, sugere novas formas de apoiar os doentes e até mesmo busca maneiras de acelerar os processos para agradar a liderança espiritual. Embora essas ações pareçam inicialmente nobres, elas são movidas por um desejo crescente de destaque pessoal. A dinâmica entre Geazi e Eliseu também se torna um ponto focal. Enquanto Eliseu permanece sereno e focado em sua missão divina, Geazi experimenta uma montanha-russa de emoções. A observação atenta das recompensas que Eliseu recebe, seja em forma de respeito público, agradecimentos ou recursos, alimenta seu sentimento de injustiça e insatisfação. Ele começa a questionar se sua lealdade está sendo devidamente reconhecida e se suas próprias contribuições são vistas pela comunidade de forma significativa. Em uma tarde particularmente movimentada, Geazi assiste enquanto Eliseu realiza um milagre público, curando dezenas de leprosos em meio a uma multidão atenta. O evento é amplamente documentado e celebrado, fortalecendo ainda mais a reputação de Eliseu. Geazi, por outro lado, se sente invisível, apesar de seu papel essencial nos bastidores. Esse sentimento de invisibilidade planta a semente da ambição, levando-o a ponderar sobre como poderia obter reconhecimento semelhante sem desafiar abertamente a autoridade de Eliseu. Além das interações com Eliseu e a gestão da crise de lepra, Geazi também lida com desafios pessoais, que refletem sua luta interna. Ele começa a envolver-se em relacionamentos mais estratégicos dentro da comunidade, buscando aliados que possam apoiar suas iniciativas e, potencialmente, endossar seu valor, além do contexto servil. Esses novos vínculos, embora inicialmente construtivos, começam a direcionar Geazi para caminhos que não necessariamente alinham com os ensinamentos e a moralidade que Eliseu representava. A riqueza das paisagens israelitas continua a servir como um contraste vívido para a turbulência emocional de Geazi. Os cenários idílicos, colinas verdes, mercados cheios de vida e o brilho dourado do sol sobre as ruas de pedra
ocultam a crescente tempestade interna de Geazi. A cinematografia captura essa dualidade com maestria, destacando a beleza externa que esconde as profundezas sombrias da ambição humana. Em suma, o primeiro desenvolvimento aprofunda a complexidade do personagem de Geazi, estabelecendo as bases para sua transformação. A combinação de sua lealdade inicial, as tentações da ambição e os desafios enfrentados na gestão da crise cria um cenário propício para a evolução trágica que está por vir. As interações detalhadas com Eliseu, a comunidade e Naamã pintam um retrato multifacetado de um homem dividido entre o dever e o desejo, preparando o terreno para os conflitos e reviravoltas que moldarão seu destino. Conforme a história avança, a tensão interna de Geazi se intensifica, refletindo uma batalha crescente entre sua lealdade a Eliseu e sua ambição pessoal. No meio das operações diárias em Samaria, Geazi começa a manifestar pequenos atos de dissimulação, mascarando suas verdadeiras intenções com uma fachada de diligência e eficácia. Esses atos, embora aparentemente inofensivos, são sinais precoces de sua descida moral. Uma manhã ensolarada, Samaria desperta com a notícia de que Eliseu irá visitar uma aldeia próxima para ministrar a cura de mais cidadãos afetados pela lepra. A comunidade está em alvoroço, reunida na esperança de testemunhar mais um milagre. Geazi, encarregado de coordenar a logística dessa missão, vê uma oportunidade de se destacar. Ele propõe um plano para otimizar o transporte e a distribuição de suprimentos, garantindo que a ajuda chegue mais rapidamente às áreas mais afetadas. Embora a proposta seja bem recebida, ela é, na verdade, um movimento estratégico de Geazi para demonstrar sua competência e vitalidade, buscando desviar o foco de sua crescente ambição. Durante a preparação para a viagem, Geazi começa a aceitar pequenas subvenções de comerciantes locais que desejam favores futuros. Esses comerciantes, conscientes de sua posição próxima a Eliseu, veem em Geazi um aliado valioso para influenciar decisões e obter vantagens comerciais. Inicialmente, Geazi racionaliza essas transações como gestos de reciprocidade, mas, com o tempo, a pressão financeira e a promessa de benefícios pessoais começam a corroer sua integridade. Enquanto Eliseu lidera a missão com humildade e foco espiritual, Geazi contracena uma imagem diferente. Ele começa a investir em propriedades e luxos que antes considerava inalcançáveis, justificando seus atos como recompensas por seu trabalho árduo. No entanto, essa exibição de riqueza não passa despercebida pela comunidade, que começa a questionar a origem repentina da prosperidade de Geazi. Rumores e suspeitas começam a circular, gerando desconfiança tanto entre os moradores quanto entre os aliados de Geazi. Em uma noite silenciosa, Geazi se encontra em um dilema moral. Ele refletiu profundamente sobre suas ações e percebe que está se afastando dos valores que originalmente o guiaram. No entanto, o medo de perder sua recém-adquirida posição e os benefícios que ela lhe proporciona o paralisa. Essa luta interna é retratada em uma cena dramática, onde Geazi, sozinho em seu aposento, pondera sobre as escolhas que o trouxeram até ali, pesando a lealdade a Eliseu contra a tentação da ganância. Paralelamente, Eliseu começa a notar as mudanças sutis no comportamento de Geazi. Embora não questione abertamente, ele sente uma distância crescente e uma falta de sinceridade em sua relação com o assistente. Em outra missão, quando Geazi falha em entregar suprimentos essenciais a uma família necessitada devido a priorizar interesses pessoais, Eliseu observa com preocupação. Essa falha não apenas prejudica a missão, mas também planta uma semente de dúvida na mente de Eliseu sobre a verdadeira natureza das motivações de Geazi. Em uma reunião comunitária, Geazi propõe a construção de um novo centro de ajuda para os leprosos, utilizando os recursos que, na verdade,
ele consolidou de forma ilícita. A proposta é recebida com entusiasmo, e a comunidade vê em Geazi um líder firme e decidido. No entanto, o entusiasmo é superficial, já que a verdadeira intenção de Geazi é alavancar sua influência para benefício próprio. Ele manipula os recursos de maneira sutil, desviando fundos para seus próprios empreendimentos, enquanto mantém a fachada de benevolência. À medida que Geazi se aprofunda em sua dualidade, ele começa a esconder evidências de suas ações, criando um caminho perigoso de mentiras e enganos. Essa duplicidade culmina em encontros secretos com indivíduos de poder, trocando favores em troca de proteção e avanço pessoal. Cada transação, cada acordo escusamente silencioso, empurra Geazi mais para o abismo, afastando-o irremediavelmente da integridade que antes possuía. Enquanto isso, a epidemia de lepra continua a ser um desafio significativo para a comunidade. Eliseu mantém-se firme em sua missão de cura e apoio espiritual, inspirando o povo com sua fé inabalável. No entanto, a eficácia das suas ações começa a ser ofuscada pelas suspeitas crescentes sobre Geazi. A coordenação das missões humanitárias, antes um reflexo de colaboração harmoniosa, agora é permeada por tensões subjacentes, tornando o ambiente menos coeso e mais frágil. Em uma tarde tensa, durante uma reunião com líderes comunitários, Geazi apresenta mais uma proposta de expansão das operações de ajuda. No entanto, desta vez, um dos líderes, desconfiado, questiona a origem dos fundos e a viabilidade a longo prazo dos projetos propostos. Geazi, pego de surpresa, responde com convicção e evasivas inteligentes, conseguindo dissipar as dúvidas momentaneamente. No entanto, esse encontro deixa uma marca duradoura, plantando sementes de desconfiança que inevitavelmente florescerão no futuro. A relação entre Geazi e Eliseu atinge um ponto de inflexão quando Eliseu convoca uma conversa séria com seu assistente. Ele expressa sua preocupação com as recentes mudanças no comportamento de Geazi, mencionando inconsistências e tentativas de manipulação. Geazi, em um momento de vulnerabilidade, tenta disfarçar suas fraquezas, mas a sinceridade no olhar de Eliseu o confronta com a realidade de suas ações. Apesar de suas tentativas de redescobrir seu caminho, a influência corrosiva da ganância já havia começado a enraizar-se profundamente em seu caráter. Enquanto a narrativa se desenrola, a dualidade de Geazi é explorada em profundidade, destacando o conflito entre seus desejos pessoais e seus deveres espirituais. As consequências de suas escolhas começam a se manifestar de maneiras sutis, mas inescapáveis, pavimentando o caminho para seu destino trágico. Cada decisão tomada, cada passo em direção à ambição, constrói o cenário para uma reviravolta inevitável, onde Geazi se encontrará face a face com as repercussões de sua ganância desenfreada. A cinematografia continua a desempenhar um papel vital na narrativa, capturando a transformação de Geazi através de mudanças visuais em seu entorno. A luminosidade que antes envolvia sua figura se torna mais sombria, refletindo o declínio moral que o consome. O contraste entre a beleza natural de Samaria e a corrupção interna de Geazi é enfatizado, criando uma metáfora visual poderosa para sua deterioração ética. Em resumo, o desenvolvimento 2 aprofunda ainda mais a complexidade de Geazi como personagem, explorando as nuances de sua luta interna e as pressões externas que alimentam sua queda. A interação entre suas ações e as reações da comunidade e de Eliseu constrói uma teia intricada de eventos que levam inexoravelmente à sua transformação de um assistente fiel a um homem consumido pela ganância. Este bloco estabelece as bases para os momentos de reviravolta que se seguirão, mantendo o público envolvido e ansioso para descobrir o desfecho trágico de Geazi.
O clima em Samaria começava a mudar sutilmente à medida que as suspeitas sobre Geazi aumentavam. Em uma manhã particularmente nublada, durante uma reunião comunitária para discutir a expansão dos programas de ajuda, uma revelação inesperada abalou a confiança que muitos tinham em Geazi. Um dos comerciantes influentes, que antes havia apoiado discretamente as iniciativas de Geazi, decidiu confrontá-lo publicamente sobre a origem dos fundos utilizados para os projetos. Com uma voz firme e cheia de determinação, o comerciante apresentou provas concretas de transações financeiras suspeitas, conectando Geazi a práticas corruptas que desviavam recursos destinados à ajuda aos leprosos. A sala ficou em silêncio absoluto, com todos os presentes absorvendo a gravidade das acusações. Geazi, pego de surpresa, tentou se defender, mas a evidência era irrefutável e a confiança da comunidade já estava abalada. Essa revelação marcou o primeiro grande ponto de virada na história de Geazi. Não apenas sua reputação estava em risco, mas também sua relação com Eliseu começou a se deteriorar de maneira irreparável. A dignidade e o respeito que ele havia construído ao longo dos anos começaram a ruir diante dos olhos acusadores dos moradores de Samaria. A comunidade, antes unida e confiante nas lideranças espirituais, encontrava-se agora dividida entre a necessidade de ajuda contínua e a desconfiança gerada pelas ações de Geazi. Eliseu, ao testemunhar a situação, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele sabia que a integridade de sua missão espiritual estava sendo comprometida e que precisava agir para restaurar a confiança do povo. Em um gesto de liderança sábia, Eliseu pediu calma e solicitou tempo para investigar as alegações antes de tomar qualquer decisão drástica. Essa abordagem, embora prudente, deixou Geazi ainda mais vulnerável e desesperado para proteger sua posição. Enquanto a tensão aumentava, Geazi começou a experimentar um profundo sentimento de desespero e frustração. Ele percebeu que suas tentativas de esconder a verdade estavam falhando e que sua ambição havia alcançado um ponto sem retorno. A pressão externa, combinada com sua luta interna, o levou a tomar decisões precipitadas na tentativa de salvar sua reputação e manter o controle sobre sua situação financeira. Em paralelo, a comunidade de Samaria enfrentava a ameaça contínua da epidemia de lepra. A confiança abalada em Geazi ameaçava comprometer os esforços de cura e apoio espiritual conduzidos por Eliseu. As pessoas começavam a questionar não apenas a integridade de Geazi, mas também a eficácia das lideranças espirituais que dependiam de sua assistência. Esse momento de reviravolta estabeleceu as bases para os conflitos subsequentes, destacando as consequências graves da ganância de Geazi, tanto para ele quanto para a comunidade ao seu redor. A revelação forçou todos os personagens a confrontarem suas verdadeiras intenções e a refletirem sobre os valores que sustentavam suas ações, preparando o terreno para os próximos desenvolvimentos que aprofundarão ainda mais a tragédia de Geazi. A revelação das transações financeiras suspeitas contra Geazi não apenas abalou sua reputação, mas também desencadeou uma série de reações emocionais e pragmáticas entre os personagens principais. A comunidade de Samaria, antes unida em torno das missões de Eliseu, agora se encontra fragmentada pela desconfiança e pela necessidade de reavaliar suas lideranças. Eliseu, o profeta respeitado, enfrenta um dilema profundo. Sua fé inabalável é testada pela infecção moral que surgiu em seu círculo mais próximo. No silêncio de seu aposento, Eliseu medita sobre os ensinamentos divinos e como reconquistar a confiança perdida. Ele entende que, para restaurar a unidade e a fé da comunidade, deve agir com sabedoria e compaixão, mesmo diante da traição. Decidido a não permitir que a situação desvie sua missão espiritual, Eliseu convoca uma reunião privada com os líderes espirituais e comunitários para discutir os próximos passos. Geazi, por outro lado,
está em um estado de desespero crescente. As evidências apresentadas pelo comerciante influente deixaram-no sem escapatória. Sentindo-se encurralado, Gehazi tenta desesperadamente salvar sua imagem. Ele convoca aliados próximos na esperança de obter apoio, ou, pelo menos, silenciar seus acusadores. No entanto, sua tentativa de manipular a situação apenas intensifica as suspeitas, já que as verdades ocultas começam a emergir à medida que mais pessoas se sentem motivadas a questionar sua integridade. Os comerciantes locais, que antes viam Gehazi como um parceiro valioso, agora enfrentam um conflito interno. Alguns tentam se distanciar discretamente, temendo represálias ou sendo simplesmente desacreditados pela situação. Outros, movidos pela lealdade ou pelo interesse próprio, decidem apoiar Gehazi na tentativa de preservar seus próprios benefícios. Essa divisão entre os comerciantes cria um ambiente de incerteza econômica, já que a confiança nos negócios locais diminui, afetando a sustentabilidade das iniciativas de ajuda comunitária. A comunidade de Samaria, profundamente impactada pela epidemia de lepra, começa a sentir o peso adicional das divisões internas. Muitos cidadãos, já vulneráveis e desesperados, encontram-se divididos entre a necessidade de continuar seguindo a liderança espiritual de Eliseu e as dúvidas suscitadas pelas ações de Gehazi. Surgem murmúrios de insatisfação e questionamentos sobre a eficácia das missões de cura, o que ameaça não apenas as operações de Eliseu, mas também a esperança dos leprosos que dependem de sua ajuda. Em meio a esse turbilhão, Naamã, o comandante sírio, observa atentamente o desenrolar dos eventos. Sua admiração inicial por Eliseu e sua busca por cura agora são temperadas pela complexidade das dinâmicas sociais em Samaria. Naamã sente a tensão crescente e pondera sobre o papel que ele pode desempenhar para ajudar a restaurar a ordem e a confiança dentro da comunidade. Sua posição de autoridade e respeito internacional lhe confere uma perspectiva única, que pode tanto influenciar positivamente quanto complicar ainda mais a situação, dependendo de como ele decide agir. Enquanto isso, os leprosos de Samaria, figuras vulneráveis e resilientes, são afetados diretamente pelas mudanças na liderança. A incerteza sobre quem realmente pode confiar para obter ajuda válida e eficaz os coloca em uma posição de fragilidade ainda maior. A esperança que Eliseu representava começa a vacilar, e alguns começam a buscar alternativas ou a questionar a sustentabilidade das soluções oferecidas até então. A cinematografia durante este bloco enfatiza a crescente tensão e divisão. As cenas alternam entre os encontros tensos nas reuniões comunitárias, os momentos de introspecção de Eliseu e Gehazi, e as reações variadas dos comerciantes e cidadãos. A paleta de cores se torna mais sombria, refletindo a deterioração da confiança e o aumento das dificuldades enfrentadas pela comunidade. Este bloco explora profundamente as reações dos personagens diante da crise de confiança, destacando como a revelação da ganância de Gehazi não apenas compromete sua própria posição, mas também impacta profundamente a estrutura social e espiritual de Samaria. Os ajustamentos que cada personagem faz diante dessa nova realidade pavimentam o caminho para desenvolvimentos ainda mais complexos e emocionantes, aprofundando a trama e elevando a narrativa em direção ao clímax inevitável. Com a reputação de Gehazi em ruínas após a revelação das transações suspeitas, a comunidade de Samaria encara novos desafios que complicam ainda mais a já delicada situação. Além das tensões internas causadas pela desconfiança, surgem subtramas que ampliam a complexidade da narrativa e aprofundam os conflitos pessoais e comunitários. Uma dessas subtramas envolve a figura de Miriam, uma jovem viúva cuja família foi devastada pela epidemia de lepra. Miriam, determinada a reconstruir sua vida, decide colaborar ativamente com Eliseu nas missões de cura,
tornando-se uma líder respeitada entre os leprosos. Sua dedicação inspira muitos, mas também desperta ciúmes e suspeitas entre os membros mais influentes da comunidade, que veem nela uma ameaça ao status quo estabelecido por Gehazi. Miriam começa a questionar as verdadeiras intenções de Gehazi, especialmente após testemunhar atos de generosidade genuína de Eliseu, contrastando com as manipulações de Gehazi. Enquanto isso, Naamã, o comandante sírio que foi curado por Eliseu, enfrenta seus próprios dilemas. Retornando ao seu país com a cura, ele traz consigo não apenas a gratidão, mas também uma missão espiritual que busca aprofundar sua fé recém-descoberta. Sua presença em Samaria anteriormente simbolizou esperança, mas agora ele observa as fissuras internas com preocupação crescente. Naamã começa a intermediar diálogos entre os líderes comunitários, tentando mediar conflitos e promover a harmonia, mas sua interferência nem sempre é bem recebida, adicionando uma camada de tensão adicional. Paralelamente, um grupo de jovens influentes dentro da comunidade, liderados por Eliabe, um comerciante ambicioso, começa a conspirar contra Eliseu e Gehazi. Eliabe, percebendo a oportunidade de ganhar poder e controle sobre as operações de ajuda, manipula opiniões públicas e semeia dúvidas sobre a eficácia das missões de Eliseu. Seus esforços são alimentados por interesses pessoais e comerciais, criando uma rede de aliança que ameaça desestabilizar ainda mais a comunidade. Gehazi, já fragilizado pela perda de confiança, vê-se forçado a lidar com esses novos inimigos, enquanto tenta manter sua imagem intacta. Ele passa a tramar maneiras de neutralizar a influência de Eliabe e dos jovens conspiradores, utilizando tanto táticas diretas quanto indiretas. Essa batalha pelo poder interno consome sua energia e distraí-lo ainda mais de seus deveres espirituais, aprofundando sua queda moral. Além disso, a epidemia de lepra, embora em declínio graças aos esforços de Eliseu, ainda representa uma ameaça constante. Vários surtos menores continuam a ocorrer, exigindo resposta rápida e eficaz da liderança comunitária. A pressão para garantir a saúde e o bem-estar da população mantém todos ocupados, deixando pouco tempo para resolver os conflitos emergentes. A gestão eficaz desses surtos torna-se um teste crucial para a resiliência da comunidade e para a liderança de Eliseu e Gehazi. A introdução dessas subtramas enriquece a narrativa, trazendo novos personagens e conflitos que desafiam ainda mais os protagonistas. Miriam, com sua luta pessoal e liderança emergente, Naamã, com sua missão espiritual, e Eliabe, com sua ambição desmedida, adicionam camadas de profundidade e complexidade à história de Gehazi. Esses novos desafios não apenas complicam a trama principal, mas também servem para refletir os temas de fé, corrupção, redenção e os impactos das ações individuais na coletividade. A cinematografia neste bloco destaca a multiplicidade de conflitos através de cenas paralelas, mostrando as diferentes frentes nas quais a comunidade está lutando. A paleta de cores se adapta para refletir as emoções variáveis, tons mais frios durante os momentos de suspeita e tensão, e cores mais quentes durante as interações inspiradoras de Miriam e as tentativas de mediação de Naamã. Essa abordagem visual reforça a complexidade das relações e a intensidade das batalhas internas que moldam o destino de Gehazi e de toda a comunidade. Com a reputação de Gehazi seriamente abalada, as interações entre os personagens tornam-se mais carregadas de emoções e dilemas internos. Gehazi, agora vulnerável diante da comunidade, enfrenta uma tempestade de sentimentos conflitantes que refletem sua luta interna entre redenção e persistência na ganância. Em uma tarde fria, Gehazi é confrontado por Miriam, a jovem viúva que tem ganhado respeito na comunidade. Miriam, testemunha da transformação de Gehazi, expressa sua decepção.
Ela questiona como alguém que outrora foi um pilar de apoio poderia se desviar tão drasticamente. Seu olhar sincero e suas palavras gentis criam um momento de vulnerabilidade para Gehazi. Ele, dividido entre o orgulho ferido e a necessidade de reconhecimento, sente a dor da crítica enquanto tenta racionalizar suas ações. Esse encontro força Gehazi a confrontar a realidade de suas escolhas, despertando nele uma faísca de dúvida sobre o caminho que escolheu seguir. Paralelamente, Eliseu observa essas interações com preocupação. Ele sente a responsabilidade não apenas pela crise espiritual da comunidade, mas também pela crise pessoal de Gehazi. Em uma conversa privada, Eliseu aborda Gehazi com compaixão, oferecendo-lhe uma oportunidade de redenção. Ele lembra Gehazi dos ensinamentos divinos sobre humildade e altruísmo, tentando reacender a chama da moralidade no coração do assistente. Essa troca é carregada de emoções, revelando a profundidade da relação mestre-aprendiz e a luta de Eliseu para salvar Gehazi de sua própria queda. Enquanto isso, Naamã, retornando a Samaria para apoiar as iniciativas de Eliseu, encontra-se em um dilema pessoal. Ele respeita profundamente Eliseu e vê o potencial de Gehazi para se redimir, mas também é consciente das pressões externas e das expectativas da comunidade síria que o acompanha. Em uma discussão com Eliabe, o comerciante ambicioso, Naamã tenta equilibrar sua fé recém-descoberta com as realidades políticas e sociais que enfrentam. Essa tensão interna de Naamã acrescenta uma camada de complexidade à narrativa, evidenciando como os dilemas pessoais podem influenciar decisões que afetam toda a comunidade. Dentro das reuniões comunitárias, a presença de Miriam e Naamã começa a influenciar as dinâmicas de poder. Miriam, com sua integridade e liderança emergente, representa um contraste direto com a corrupção de Gehazi. Suas conversas com outros membros da comunidade fomentam um senso de justiça e equidade, incitando aqueles que desejam ver mudanças significativas. Por outro lado, as interações de Naamã com os líderes sírios e locais revelam as tensões entre tradição e renovação, fé e pragmatismo. Esses encontros complexos destacam os dilemas emocionais que cada personagem enfrenta, ilustrando como as ações de Gehazi ressoam além de sua própria queda. A luta interna de Gehazi, a compaixão de Eliseu, a integridade de Miriam e os conflitos de Naamã criam um mosaico emocional rico que aprofunda a narrativa e torna a história mais envolvente. A cinematografia neste bloco enfatiza esses momentos de introspecção e conflito através de closes intensos, iluminação sutil e trilha sonora emocional, capturando a essência dos dilemas que definem o destino de cada personagem. À medida que a história avança, a tensão na comunidade de Samaria atinge novos patamares, alimentada por pistas reveladoras e elementos de intriga que complicam ainda mais a trama. Gehazi, já fragilizado pelas acusações anteriores, encontra-se em uma posição cada vez mais precária, enquanto forças internas e externas começam a conspirar contra ele. Em uma manhã enevoada, um mensageiro chega a Samaria trazendo notícias inquietantes de uma nova infestação de lepra em uma aldeia distante. A urgência da situação exige uma resposta rápida e eficiente, e Eliseu é imediatamente convocado para liderar a missão de cura. Gehazi, ainda tentando recuperar sua imagem, vê nessa oportunidade uma chance de redimir-se e provar seu valor. Ele se oferece para coordenar a logística da missão, esperando que seu empenho possa restaurar a confiança da comunidade. No entanto, durante as preparações, Maria, uma jovem leprosa que havia encontrado redenção através das missões de Eliseu, compartilha com Miriam suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Gehazi. Ela relata ter visto Gehazi frequentemente em reuniões secretas com Eliabe e outros comerciantes,
discutindo assuntos que não estão relacionados às missões de cura. Essas conversas suspeitas levantam mais dúvidas sobre a integridade de Geazi, alimentando rumores que começam a se espalhar pela comunidade. Paralelamente, Naamã, o comandante sírio, descobre documentos comprometedores que ligam Geazi a transações financeiras ilícitas. Conflito interno toma conta de Naamã, que deve decidir se revelará essas informações ou usará para manipular a situação a seu favor. Sua decisão terá implicações significativas para o equilíbrio de poder em Samaria, adicionando uma camada adicional de intriga à narrativa. Enquanto isso, Eliabe intensifica seus esforços para desestabilizar a liderança de Eliseu, aproveitando a crescente insatisfação da comunidade para semear mais dúvidas e desconfiança. Ele organiza encontros secretos onde divulga fragmentos das suspeitas contra Geazi, sem fornecer provas concretas, mas suficiente para incitar medo e incerteza entre os moradores. Essas ações estratégicas de Eliabe não só complicam a missão de Eliseu, mas também criam um ambiente de paranoia, onde a lealdade e a confiança se tornam commodities raras. A cinematografia neste bloco utiliza ângulos oblíquos e iluminação contrastante para enfatizar a crescente tensão e a atmosfera de suspeita que permeia Samaria. Cenas de encontros furtivos e olhares desconfiados entre os personagens são entrelaçadas com imagens da comunidade em crise, refletindo visualmente o caos interno e externo que afeta todos. Geazi, percebendo que está perdendo o controle da situação, tenta desesperadamente encontrar aliados que possam protegê-lo ou ajudá-lo a limpar seu nome. Suas tentativas de manipular e enganar apenas agravam sua posição, tornando-o ainda mais isolado e vulnerável. A escalada da tensão atinge seu ápice quando uma reunião comunitária se transforma em um campo de batalha verbal, onde acusações e defesas colidem, e o verdadeiro caráter de cada personagem é revelado. Este bloco é crucial para intensificar o conflito principal, introduzindo novas pistas e elementos de intriga que mantêm o público engajado e ansioso por resolver os mistérios que cercam Geazi. A escalada de tensão prepara o terreno para os clímax emocionantes que se aproximam, aumentando a expectativa e a profundidade da narrativa. Com a tensão em Samaria atingindo níveis críticos após as revelações e confrontos anteriores, as subtramas introduzidas começam a se entrelaçar, aprofundando as conexões entre os personagens e adicionando camadas de complexidade à narrativa. Este bloco foca no fortalecimento dessas relações e no impacto das ações individuais sobre a comunidade como um todo. Miriam, agora uma líder respeitada entre os leprosos, decide organizar um grupo de apoio para aqueles que ainda enfrentam a doença. Sua iniciativa não apenas fortalece a coesão social, mas também serve como um contraponto inspirador à corrupção de Geazi. Durante uma reunião do grupo, Miriam compartilha uma visão de esperança e renovação, incentivando os membros a confiarem novamente em Eliseu e em suas missões de cura. Sua presença serena e suas palavras motivadoras começam a restaurar a fé da comunidade, gerando um movimento de solidariedade que desafia a influência negativa de Eliabe e seus aliados. Enquanto isso, Naamã enfrenta um dilema crescente. Com as descobertas dos documentos comprometedores sobre Geazi, ele se vê dividido entre expor a verdade para preservar a integridade da missão espiritual ou usar essas informações para assegurar sua própria posição de influência. Em uma conversa tensa com Eliabe, Naamã opta por manter as descobertas em sigilo, percebendo que revelar tudo poderia desencadear um caos ainda maior. Essa decisão moralmente ambígua ressalta a complexidade de Naamã como personagem, demonstrando sua luta interna entre ética e pragmatismo. Paralelamente, Eliabe intensifica suas manobras para desestabilizar Eliseu e Geazi.
Ele convoca reuniões clandestinas com outros comerciantes e líderes influentes, promovendo a ideia de que mudanças drásticas são necessárias para a sobrevivência da comunidade. Sua retórica sedutora e manipuladora começa a atrair seguidores, criando uma facção que questiona abertamente as metodologias espirituais de Eliseu. A habilidade de Eliabe em semear dúvidas e medos faz com que mais membros da comunidade se tornem suscetíveis às suas influências, aumentando a divisão e a instabilidade em Samaria. Geazi, percebendo que sua posição está mais vulnerável do que nunca, tenta buscar apoio entre os líderes religiosos e políticos locais. No entanto, suas tentativas são frequentemente recebidas com desconfiança devido às acusações anteriores. Em um esforço desesperado para reconquistar a confiança, ele propõe uma série de iniciativas de caridade que, na verdade, são superficialmente benevolentes, mas mascaram suas verdadeiras intenções de consolidar poder e recursos. Essa duplicidade apenas reforça a percepção negativa entre os moradores, tornando cada vez mais difícil para Geazi encontrar aliados leais. A cinematografia neste bloco utiliza transições suaves entre as diferentes subtramas, destacando as interconexões entre os personagens. Cenas alternadas de reuniões de Miriam, encontros secretos de Eliabe e momentos de introspecção de Naamã e Geazi ajudam a tecer uma tapeçaria narrativa rica e multifacetada. A paleta de cores continua a refletir o estado emocional da comunidade, com tons mais vibrantes nas cenas de esperança e solidariedade de Miriam, e cores mais escuras nas manobras manipuladoras de Eliabe e nas tentativas desesperadas de Geazi. Este bloco aprofunda as subtramas estabelecidas, mostrando como as ações de cada personagem afetam uns aos outros e a comunidade em geral. As conexões entre Miriam, Naamã, Eliabe e Geazi se tornam mais complexas, criando um ambiente de intriga e tensão que prepara o terreno para os desenvolvimentos futuros. A interdependência desses personagens realça os temas de fé, poder, redenção e corrupção, mantendo o público engajado e ansioso para ver como essas dinâmicas irão evoluir rumo ao clímax da história. À medida que a tensão em Samaria continuava a escalar, um evento inesperado abalou ainda mais a já frágil estabilidade da comunidade. Em uma manhã ensolarada, durante as preparações para uma nova missão de cura liderada por Eliseu, um mensageiro importante chegou com notícias perturbadoras. Geazi havia sido diagnosticado com lepra. A notícia caiu como uma bomba na comunidade, pois poucos conheciam a gravidade da doença e as implicações espirituais que ela carregava. A revelação da lepra de Geazi não só confirmava os rumores de corrupção e ganância, mas também colocava em xeque a integridade das missões de cura de Eliseu. Muitos viam nesse diagnóstico um sinal divino de desaprovação, questionando se os atos de Geazi haviam realmente atraído a ira divina ou se, na verdade, a doença era uma consequência natural de suas ações corruptas. Eliseu, ao receber a notícia, enfrentou um dilema profundo. Por um lado, sua missão sempre foi ajudar e curar, incluindo aqueles que se desviaram de seus ensinamentos. Por outro, a reputação de suas missões estava em risco, e ele precisava agir para manter a confiança da comunidade. Em uma reunião urgente com os líderes espirituais, Eliseu decidiu que Geazi deveria ser trazido para se purificar, seguindo os rituais religiosos para lidar com a lepra. Essa decisão foi recebida com sentimentos mistos. Alguns viam como um ato de misericórdia, enquanto outros interpretavam como uma punição justa. Enquanto Geazi era isolado e tratado, a comunidade observava atentamente. Miriam, que havia emergido como uma líder inspiradora, ofereceu apoio e conforto aos poucos que ainda acreditavam na redenção. Sua presença serena contrastava fortemente com a crescente desconfiança e medo que permeavam Samaria. Ela utilizou essa oportunidade para reforçar a importância da fé e da integridade,
chamando a comunidade para se unir diante das adversidades. Por outro lado, Eliabe viu na doença de Geazi uma chance de consolidar seu poder. Aproveitando a oportunidade, ele promoveu a ideia de que as missões de Eliseu estavam fracassando devido a líderes falhos e corruptos. Suas palavras inflamaram ainda mais os ânimos, dividindo a comunidade entre aqueles que desejavam seguir Eliseu e os que, influenciados por Eliabe, buscavam alternativas mais pragmáticas e egoístas. Além disso, Naamã enfrentava sua própria crise interna. Ao descobrir que Geazi estava doente, ele se perguntava se deveria intervir para salvar a vida de seu antigo aliado, ou respeitar o julgamento da comunidade e da fé dominicana. Sua decisão refletia a complexidade de equilibrar fé, dever e moralidade em tempos de crise. Enquanto isso, as condições de lepra de Geazi pioravam, tornando-se um símbolo físico de sua queda moral. As interações entre Geazi e Eliseu durante esse período foram carregadas de emoção e significado. Eliseu, mantendo-se firme em seus princípios de compaixão, visitava Geazi regularmente, oferecendo palavras de encorajamento e esperança. Essas visitas, embora breves, destacavam a luta interna de Geazi entre admitir seus erros e resistir à busca incessante por redenção. A cinematografia neste bloco intensifica a atmosfera de desespero e conflito interno. As cenas mostram Geazi isolado em sua cela, refletindo sobre suas escolhas, enquanto a câmera captura a dualidade entre sua aparência degradada e os flashbacks de sua antiga posição de respeito. As luzes suaves durante as visitas de Eliseu contrastam com as sombras que envolvem as manipulações de Eliabe, reforçando visualmente os temas de redenção versus corrupção. Este segundo momento de reviravolta aprofunda ainda mais a tragédia de Geazi, transformando-o de um ambicioso líder corrupto para uma figura trágica em busca de redenção. As consequências de suas ações agora se manifestam de maneira palpável, afetando não apenas sua vida, mas também o tecido social e espiritual de Samaria. Este bloco prepara o terreno para o clímax inevitável da história, onde as verdadeiras intenções e a força da fé serão testadas até o último momento. Com a condição de lepra de Geazi se agravando, a comunidade de Samaria encontra-se em um estado de crise profunda. A doença, agora vista como um símbolo tangível da corrupção de Geazi, intensifica as tensões já existentes e coloca Eliseu diante de uma decisão crucial que testará sua liderança e fé. Em uma tarde chuvosa, enquanto Geazi permanece isolado em sua cela, ele é visitado por Miriam. Ela, sempre dedicada à recuperação e à unidade da comunidade, traz consigo uma mensagem de esperança e perdão. Miriam compartilha histórias de redenção e encoraja Geazi a refletir sobre suas escolhas, destacando a importância da humildade e do arrependimento. Suas palavras ressoam profundamente em Geazi, despertando nele uma consciência latente de suas falhas e um desejo sincero de buscar redenção. Paralelamente, Eliseu convoca uma assembleia comunitária para discutir os próximos passos diante da crise. A presença de Naamã, agora mais introspectivo após sua decisão anterior, adiciona uma camada de complexidade à reunião. Eliseu, com sua postura serena e autoritária, propõe um plano abrangente para enfrentar não apenas a epidemia, mas também as divisões internas causadas pela corrupção de Geazi e as manipulações de Eliabe. Ele apela para a união e a fé da comunidade, enfatizando a necessidade de superar as diferenças em prol do bem comum. No entanto, Eliabe vê nessa reunião uma oportunidade de consolidar ainda mais seu poder. Ele faz discursos inflamados, questionando a eficácia das lideranças espirituais e sugerindo que uma nova liderança secular seria mais benéfica para a prosperidade de Samaria. Suas palavras encontram eco em alguns membros da comunidade, gerando ainda mais divisões e desconfiança. Enquanto isso, Naamã,
observando as tensões entre Eliseu e Eliabe, decide intervir de maneira inesperada. Utilizando sua posição de influência e respeito, ele propõe um cessar-fogo temporário para que ambas as partes possam colaborar na missão de cura das novas infecções de lepra. Sua intervenção, embora bem intencionada, deixa claro que ele também busca estabelecer sua própria influência dentro da comunidade, equilibrando fé e pragmatismo. Dentro de sua cela, Geazi reflete profundamente sobre suas ações passadas. As visitas de Miriam e as observações das interações comunitárias o levam a uma epifania pessoal. Decidido a buscar a redenção, ele escreve uma carta de confissão e arrependimento, expondo todos os seus atos de corrupção e manipulando os fatos para tentar justificar suas ações. Essa carta, conservada por Eliseu, torna-se uma peça central para a eventual resolução da crise. A cinematografia neste bloco enfatiza o crescente conflito interno e externo. Cenas de reuniões comunitárias tensas são intercaladas com momentos de introspecção de Geazi, Miriam e Naamã. A iluminação contrastante, com sombras enfatizando as lutas internas e luzes mais suaves, simbolizando esperança e redenção, realça as emoções profundas que permeiam a narrativa. O confronto final entre as lideranças espirituais e seculares de Samaria está iminente. A decisão de Geazi de buscar redenção adiciona uma dimensão trágica e, ao mesmo tempo, redentora à sua personagem, preparando o terreno para o clímax emocionante que está por vir. Este bloco culmina na transformação pessoal de Geazi e na reestruturação das dinâmicas de poder dentro da comunidade, elevando a história a um nível de complexidade e profundidade que mantém o público engajado e emocionalmente investido. Com Geazi enfrentando a doença que simboliza sua queda moral, a comunidade de Samaria ainda não encontrou estabilidade. As ações de Eliabe continuam a semear discordância, enquanto Miriam e Naamã buscam fortalecer a coesão entre os moradores. Este bloco aprofunda as consequências das ações anteriores e prepara o terreno para o clímax inevitável da narrativa. Após a revelação da lepra de Geazi, a comunidade se encontra em um estado de vulnerabilidade. A população começa a questionar não apenas a integridade de Geazi, mas também a eficácia das lideranças espirituais lideradas por Eliseu. As reuniões comunitárias tornam-se cada vez mais tensas, com debates acalorados sobre o futuro da missão de cura e a direção espiritual de Samaria. Miriam, reconhecendo a crescente desconfiança, assume um papel ainda mais ativo na liderança comunitária. Ela organiza encontros regulares para discutir estratégias de apoio aos leprosos e fortalecer a fé coletiva. Sua abordagem inclusiva e empática contrasta com as táticas divisórias de Eliabe, inspirando muitos a seguir seu exemplo de altruísmo e solidariedade. Enquanto isso, Naamã enfrenta pressões crescentes tanto de dentro quanto de fora da comunidade. Os líderes sírios que o acompanham começam a exigir mais envolvimento nas decisões locais, esperando benefícios políticos e econômicos em troca de seu apoio contínuo. Naamã, dividido entre sua lealdade a Eliseu e as expectativas de seus superiores, tenta mediar a situação, promovendo um diálogo mais aberto entre as partes interessadas. Eliabe, percebendo que sua influência está sendo contestada, intensifica suas manobras estratégicas. Ele propõe a criação de um conselho secular que teria maior controle sobre os recursos e as decisões da comunidade, argumentando que isso traria mais eficiência e prosperidade. Sua proposta é recebida com ceticismo por alguns e entusiasmo por outros, exacerbando ainda mais as divisões internas. Geazi, agora isolado e refletindo sobre suas escolhas, começa a experimentar momentos de clareza e arrependimento. As visitas de Eliseu não passam despercebidas, e ele começa a perceber o impacto negativo de sua ambição desmedida na comunidade e em si mesmo. No entanto,
A ciclicidade da doença e as pressões externas dificultam sua busca por redenção, tornando-o um personagem ainda mais complexo e trágico. Em uma tarde fatídica, durante uma reunião comunitária decisiva, Eliabe apresenta oficialmente sua proposta de conselho secular. A sala se enche de murmúrios e olhares apreensivos, enquanto os membros da comunidade ponderam sobre a sugestão. Miriam se levanta para contrapor, ressaltando a importância da espiritualidade e da união sob a liderança de Eliseu. Sua eloquência e paixão inspiram muitos a manter a fé nos ensinamentos espirituais, criando uma batalha verbal intensa entre os ideais de liderança secular e espiritual. A cinematografia neste bloco realça a crescente tensão através de cenários apertados e uso intensivo de close-ups para capturar as emoções conflitantes dos personagens. A iluminação oscila entre a luz natural dos encontros diurnos e as sombras que se aprofundam nas discussões noturnas, simbolizando a luta interna e externa que a comunidade enfrenta. Este bloco intensifica as consequências das ações de Geazi e as estratégias de Eliabe, aprofundando as subtramas e fortalecendo as conexões entre os personagens. As tensões alcançam um ponto crítico, preparando o cenário para o clímax, onde as verdadeiras intenções e as resoluções dos personagens serão finalmente reveladas. A comunidade de Samaria, agora mais dividida e desafiada, está prestes a enfrentar um momento decisivo que determinará seu futuro espiritual e social. A tensão em Samaria atingiu seu ápice durante uma noite tempestuosa, refletindo o caos interno que dominava a comunidade. Relâmpagos iluminavam o céu escuro, enquanto trovões ressoavam ao longe, criando uma atmosfera carregada de expectativa e ansiedade. No coração da cidade, a Assembleia Comunitária estava prestes a se transformar em um palco para o confronto decisivo que definiria o destino de Geazi, Eliseu e toda a comunidade de Samaria. Eliseu, com sua presença serena e autoritária, subiu ao púlpito improvisado no centro da reunião. Ele sabia que este momento era crucial para restaurar a confiança e unir a comunidade diante das adversidades. Com um olhar firme e voz compassiva, ele começou a falar sobre a importância da fé, da união e da redenção. Sua mensagem buscava acalmar os ânimos e lembrar a todos dos princípios fundamentais que deveriam guiar suas ações. Entretanto, Eliabe, o comerciante ambicioso, não estava disposto a ceder. Subindo ao lado do púlpito, ele interrompeu Eliseu com acusações inflamadas, exigindo transparência e responsabilização por parte de Geazi. "Não podemos permitir que a corrupção continue impune", exclamou Eliabe, gesticulando vigorosamente para enfatizar suas palavras. "Geazi nos traiu e usurpou recursos que deveriam ser destinados à cura e ao bem-estar de todos." As acusações de Eliabe ecoaram pela sala, provocando murmúrios e olhares acusatórios entre os membros da comunidade. Geazi, agora visivelmente debilitado pela lepra, sentiu-se encurralado. Sua queda foi rápida e devastadora, e a culpa por suas ações começava a pesar sobre sua consciência. Neste momento crítico, Miriam, a jovem viúva que havia emergido como líder respeitada, levantou-se em apoio a Eliseu. "Precisamos olhar além das falhas humanas e oferecer a redenção que Geazi pode precisar", declarou ela com convicção. "Todos cometemos erros, mas a verdadeira força está em reconhecer nossos pecados e buscar a correção." As palavras de Miriam criaram um momento de silêncio pesado. A comunidade estava dividida entre aqueles que queriam justiça rígida e aqueles que acreditavam em perdão e redenção. Foi então que Naamã, o comandante sírio, sentiu-se compelido a intervir. Subindo ao púlpito, ele carregava consigo não apenas a influência de sua posição, mas também a sabedoria adquirida em suas próprias lutas espirituais. "Eliseu, Eliabe, Miriam", começou Naamã, sua voz ressoando com autoridade e empatia.
estamos diante de uma encruzilhada. Devemos escolher entre a vingança e a compaixão, entre a divisão e a união. Geazi errou, mas, se pudermos ajudá-lo a encontrar seu caminho de volta, não apenas ele será salvo, mas nossa comunidade será fortalecida. As palavras de Naamã penetraram o silêncio tenso, trazendo uma perspectiva equilibrada que ressaltava a importância da compaixão e da justiça. Ele propôs uma solução que combinava responsabilização com oportunidades de redenção. Geazi seria purificado através dos rituais religiosos e, ao mesmo tempo, teria a chance de se redimir publicamente, demonstrando arrependimento genuíno e contribuindo novamente para a comunidade. Eliseu, apreciando a sabedoria e a imparcialidade de Naamã, assentiu em concordância. "Concordo com Naamã", declarou ele. "Geazi será purificado, mas também será oferecida a ele a oportunidade de se redimir. Que esta decisão fortaleça nossa fé e nossa união." Eliabe, embora relutante, reconheceu a necessidade de manter a paz e a coesão na comunidade. Se Eliseu e Naamã acreditam que essa é a melhor solução, então devemos apoiar o processo. Que isso seja um exemplo de que, mesmo diante de traições, podemos encontrar um caminho para a reconciliação. Com o acordo estabelecido, a tempestade externa começou a diminuir, simbolizando a esperança de resolução interna iminente. Geazi, ainda doente e vulnerável, foi levado para os rituais de purificação sob a supervisão de Eliseu e Miriam. Durante esse processo, ele teve a oportunidade de refletir sobre suas ações e expressar seu arrependimento sincero. A comunidade, testemunhando a disposição de Geazi para se redimir, começou a se unir novamente. As palavras de Miriam e Naamã ressoaram profundamente nos corações dos moradores, inspirando-os a buscar a harmonia e a fé compartilhada. A ploia de redenção criada por Eliseu e reforçada por Naamã e Miriam serviu como um catalisador para a cura coletiva, restaurando a confiança e a solidariedade que haviam sido temporariamente quebradas. A cinematografia durante o clímax enfatizou os momentos de tensão e resolução através de ângulos dramáticos e iluminação simbólica. A tempestade, que inicialmente refletia o caos interno da comunidade, começou a recuar, substituída por raios de luz que sugeriam a chegada de um novo amanhecer de esperança e renovação. Este clímax não apenas trouxe à tona os verdadeiros personagens de cada membro da comunidade, mas também serviu como um testamento do poder da fé, da redenção e da união diante das adversidades. Enquanto a tempestade se dissipava, a comunidade de Samaria estava pronta para reconstruir, aprendendo valiosas lições sobre ambição, corrupção e o caminho para a verdadeira redenção. Com a tempestade finalmente cedendo e a comunidade de Samaria começando a se reerguer, a história de Geazi chega ao seu desfecho, trazendo à tona profundas lições sobre fé, redenção e os perigos da ganância. A jornada trágica de Geazi, de um dedicado assistente a Eliseu para um homem consumido pela ambição, serve como um poderoso lembrete das consequências das escolhas éticas e morais. Após sua purificação, Geazi enfrenta a comunidade com humildade e arrependimento. Ele compartilha sua história de queda e busca ativar uma verdadeira transformação interna, prometendo dedicar-se novamente aos ensinamentos de Eliseu e aos esforços de cura da comunidade. Sua sinceridade e esforço para se redimir tocam os corações dos moradores, que começam a ver nele não apenas o homem que traçou a confiança, mas também alguém que reconhece seus erros e está disposto a mudar. Eliseu, observando a mudança em Geazi, reforça os valores de compaixão e perdão, destacando a importância de dar uma segunda chance àqueles que buscam redenção genuína. Ele utiliza a experiência de Geazi como uma lição para toda a comunidade, enfatizando que a verdadeira força reside na união e na capacidade de superar os desafios com fé e solidariedade.
Miriam continua a liderar com graça e determinação, inspirando os leprosos e outros membros vulneráveis da comunidade a se unirem e apoiarem uns aos outros. Sua liderança carismática e empática fortalece os laços sociais, promovendo um ambiente de confiança e cooperação que é essencial para a recuperação coletiva. Naamã, por sua vez, encontra um equilíbrio entre sua fé, recém-descoberta, e suas responsabilidades como comandante sírio. Ele decide permanecer em Samaria para ajudar na reconstrução e na manutenção da paz, utilizando sua influência para promover iniciativas que beneficiam tanto a comunidade local quanto os visitantes estrangeiros. Eliabe, apesar de seus esforços para semear discórdia, enfrenta um declínio em sua influência à medida que a comunidade se une em torno dos valores espirituais e morais apresentados por Eliseu, Miriam e Naamã. Sua proposta de conselho secular é rejeitada, e ele começa a perceber que o poder alcançado através da manipulação e da ganância não pode substituir a genuína conexão e confiança estabelecidas pela fé e pela solidariedade. A cinematografia, na conclusão, utiliza tons suaves e iluminação calorosa para simbolizar a cura e a renovação da comunidade. Cenas de reconstrução, colaboração e momentos de introspecção refletem o progresso social e espiritual que Samaria alcança após enfrentar suas adversidades. A trilha sonora se torna mais esperançosa, acompanhando a sensação de alívio e otimismo que permeia a narrativa. A história de Geazi é uma poderosa narrativa sobre os perigos da ganância e a importância da redenção. Ela nos ensina que, apesar das falhas e dos erros, a capacidade de reconhecer nossos pecados e buscar a transformação é fundamental para a reconstrução e a harmonia comunitária. Através de personagens como Eliseu, Miriam e Naamã, aprendemos que a verdadeira liderança reside na compaixão, na coragem e na capacidade de inspirar mudanças positivas. Se você se emocionou com a jornada de Geazi e as lições aprendidas em Samaria, inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras e profundas. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário compartilhando o que mais te impactou nessa história e sugira quais outras narrativas bíblicas você gostaria de ver por aqui. Juntos, podemos explorar e refletir sobre as lições eternas que a Bíblia nos oferece. Agradecemos por acompanhar essa história conosco. Que as lições de fé, redenção e união de Geazi e da comunidade de Samaria inspirem você a buscar sempre o bem, a superar desafios e a valorizar a importância da honestidade e da compaixão em sua própria jornada. Enquanto a luz do amanhecer ilumina agora a cidade renovada de Samaria, todos encontram uma nova esperança e um renovado senso de propósito. A jornada de Geazi chega ao fim, mas as lições aprendidas continuarão a guiar a comunidade, lembrando a todos que, mesmo diante das maiores adversidades, a fé e a união podem trazer cura e transformação duradouras.